Fala galera, e é nesse clima das nossas eleições chegando aí no domingo, em dia de debate na televisão, e a gente aqui com mais um vídeo dando um overview aí de toda a rodada, e a música inicial é para a gente homenagear esse período maravilhoso onde amizades estão se indo embora por causa de política. E homenagear também o nosso grande, querido Mr. Catra, que faz falta aí no dia a dia com suas músicas bem educativas. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos para nossas análises, principalmente. A rodada com várias opções. A gente não pode dar... Como eu sempre falo no vídeo, a gente procura sempre achar as que tem a maior tendência de pontuação também, até porque se eu indicar 10 goleiros, eu vou falar que acertei, né? Então a gente reduz aí esse universo. Mas tem bastante opção, principalmente para meia. Isso pode ser uma indicação aí para quem quiser ir com mais meias, tem bastante opção. E algumas opções para o ataque também. Bom, vamos lá. O material começa sempre aqui pelos goleiros. Para quem nunca... para quem é a primeira vez assistindo o vídeo, eu faço um overview de todos os indicadores, todos os scouts, todas as pontuações, e a gente indica sempre algumas posições, aí, alguns nomes para a rodada. Geralmente sempre o dobro da posição que a gente está atuando. Então a gente sempre pega ali no 4-3-3. Então, no geral, indicamos 22 nomes. Porém, goleiro indicamos mais um, porque goleiros a gente faz aí escolha por SG, SG mais DD e só por DD. Tá bom? Bom, pessoal, antes de começar para os indicados, eu vou falar dos não indicados, tá? Ficaram de fora aí da lista Marcelo Groi e Marcelo Lomba. E eu vou explicar por quê. O Groi é aquela situação. Cara, a defesa do Grêmio é forte, bem forte. Dificilmente o Groi leva gol, leva gol. Dificilmente o Grêmio leva gol. Realmente é uma defesa bem sólida. O Bahia, né? Se a gente for fazer aqui, ó, uma visual aqui, cede bastante ponto, né? Cedendo aí uma média de 7 pontos quando joga fora de casa, mantendo essa média nos últimos 3 jogos e nesses últimos 5 jogos cai, né? Bahia cedeu 17 defesas difíceis, até um bom número, né? Ali quarto no ranking, quinto no ranking, e já cedeu 8 saldo de gols. Esse eu falo, Fernando, por que o Groi não entrou? Simples, porque o Bahia, quando joga fora de casa, se a gente for botar o Groi por saldo de gol, nos últimos 5 jogos o Bahia tirou 2 SGs. Ok, em um deles foi contra o Vasco tem uma defesa bem fraca, mas também tirou o SG do Fábio, né? Então o Bahia vem empolgado, né? Pode ser que apronte aí para cima do Grêmio. E aí já vou aqui direto para o que a gente está indo aqui, ó, que é o Júlio César, que a gente está indicando por SG e aí por algumas DDs, e que se você for comparar com o Bahia, ó, o Paraná cede 7.4 em média. Nos últimos 3 jogos isso vai para quase 9 e nos últimos 5 isso fica em 8. Paraná cede um pouquinho, cedeu uma defesa difícil a mais do que o Bahia, mas em compensação cedeu 12 saldo de gols, né? Então a gente está na rodada 28, né? Praticamente 90% dos jogos que o Paraná jogou fora cedeu saldo de gol. Então entre um Bahia que pode fazer gol e que tem um time melhor do que o Paraná, e entre o Paraná, que nos últimos 5 jogos não fez nada, a gente vai do Júlio César, que é uma segurança. Fora que o Bahia, se a gente for olhar o Bahia,
Tirando o jogo do Vasco, que o Martins Silva fez 3 defesas difíceis, geralmente o Bahia tem um SG e uma defesa difícil. Ou faz o gol e não tem nenhuma defesa difícil. Contra o Paraná já é diferente. Você olha aqui que contra o Atlético Paranaense teve um SG e ainda teve 2 defesas difíceis. Contra o Grêmio, beleza, né? Aquela história que a gente fala, ó, não consegue penetrar, né? A defesa do Grêmio é muito sólida, seja jogando titular ou reserva. Contra o Sport, um time bem fraco, que leva muito gol, foram 3 defesas difíceis. Contra o Corinthians, uma defesa difícil, e contra o Inter, uma defesa difícil. Ou seja, o Paraná está sempre cedendo saldo de gol e mais 1 ou 2 defesas difíceis. Eu acredito que o Fluminense, a gente possa comparar aí ao time do Atlético Paranaense, né? Tem uma defesa que não inspira, não é tão segura, mas também não é tão fraca, tá jogando com 3 zagueiros, então ali o Júlio César pode fazer 1 ou 2 defesas difíceis, e aí com potencial de fazer 8 ou 11 pontos, tá? Então por isso que a gente não indica o Groi, mas quem quiser segurança também pode ir tanto com o Groi ou o Lomba, né? Se você for olhar aqui o Sport, apesar de, no geral, não ceder tanto, né? Em todos os jogos que ele fez fora de casa, a média dele está abaixo de 5. Nos últimos jogos isso cresceu, né? Nos últimos 5 jogos foi para 6,7 e nos últimos 3 ainda aumentou um pontinho, foi para 7,6. Tá? O Sport, diferente tanto do Bahia quanto do Paraná, ele já cede em casa 24, já cedeu em casa 24 defesas difíceis, né? Como vocês podem olhar aqui, ó, onde está o cursor, tá? Só que tem um porém. Em casa, o Sport só cedeu 4 saldos de gols. Assim, é um número muito pequeno mesmo, né? Então é complicado, né? A gente escolheu o Lomba, sendo que o Sport sempre está ali tirando fazendo um golzinho ou outro. E aí, se vocês forem ver os últimos confrontos contra times assim mais fortes, não costumou fazer gol, né? Não fez gol no Palmeiras, não fez gol no Cruzeiro, o Sport, né? Fez gol no Paraná, que é o time mais fraco, não fez gol no América Mineiro, mas fez gol no São Paulo, né? Então, como o Inter está indo com uma defesa que não é titular, não que isso acho que vai influenciar muito, porque o Emerson Santos é um excelente zagueiro e está jogando também o Klaus, que é um ótimo zagueiro, mas, né, dupla nova de zaga pode ser que influencie. E aí vem aquela mesma questão, né? O Sport vai muito para cima, tá? Então deve ter 1 ou 2 DDs. Contra times mais fracos, o Sport cedeu ali 3 defesas difíceis. Contra o São Paulo não teve defesa difícil. E contra Palmeiras e Cruzeiro foi uma defesa difícil só. Então ficou ali na casa de 8 pontos, né? Os times mais fortes que enfrentam o Sport. Acredito que o Lomba deva ficar aí na casa dos 5 ou 8 também, mas vai que o Sport apronta, né? Mudou um pouco o esquema, tá indo com o Michel Bastos de falso 9 para essa rodada, então não quis arriscar muito, até porque a gente já tem outras indicações para frente. Tá? Então, Júlio César, segurança para a rodada, é o goleiro segurança dessa rodada. Tá? Tem a grande chance de fazer o salto de gol e ainda tem a chance de fazer 1 ou 2 defesas difíceis aí nesse jogo. O Cássio, por que a gente está indicando o Cássio? Pô, Fernando, está indicando o Cássio, o Flamengo tem um ataque forte, vai jogar empolgado, vai jogar pegado, trocou técnico, tudo isso vocês estão certos. Mas se vocês olharem os últimos confrontos aqui do Flamengo, né? Se a gente for olhar, em 5 jogos foram 14 defesas difíceis. E aí a gente está falando de 14 defesas difíceis jogando contra o Atlético Paranaense, jogando contra o Inter, tá? Beleza, aí tem o Vasco, tem o América Mineiro, mas é um time que vai muito para cima. A defesa do Corinthians também não é lá essas coisas, então se você for ver em casa, o Cássio já fez, aliás,
no total, o Cássio já fez 21 defesas difíceis em 17 jogos, então é mais de uma defesa difícil por jogo, ou seja, a defesa deixa chutar, tá? Então, o placar mais provável para esse jogo está aqui na casa de 0-0, então por isso que a gente está indicando Cássio, porque tem uma grande probabilidade de ter defesa difícil e o Corinthians não é um time que toma muitos gols, né? Ainda mais o Jair joga numa retranquinha, então pode ser que o Cássio aí possa ir muito bem nessa rodada. E aí, só para vocês verem os scouts, ó, o Flamengo nos últimos jogos tem cedido de 6 a 7 pontos, né, para goleiro. Né? Por quê? Porque é líder aqui em defesa difícil, fez 23. Apesar de não ceder tanta saldo de gol, mas em comparação, se você olhar para o Corinthians, o Corinthians em 8 jogos segurou o saldo de gol em casa, é um pouco mais da metade dos jogos em casa que ele jogou, né, que ele fez até agora. Então tem um índice bom, só perde para o Grêmio, né, que a gente fala que é talvez a melhor defesa do campeonato. O Grêmio segurou 9 saldos de gols em casa, enquanto o Corinthians segurou 8. Então tem uma grande chance do Corinthians ir bem. E aí, nosso terceiro goleiro. Qual vai ser o último goleiro? A gente sempre indica um goleiro que vai na casa de defesa difícil. Nesse caso aqui, a gente já está indicando alguns por SG e defesa difícil. Eu acho que o Cássio também tem muita defesa difícil, mas ainda tem a possibilidade de SG. Esse goleiro, ele não tem, provavelmente ele não vai fazer SG, que é o João Ricardo, tá? O João Ricardo é o mais arriscado, mas também tem uma possibilidade absurda de ir bem. Por quê? A placar mais provável para esse jogo é 2-0. Se vocês olharem aqui, ó, 2-0. Tá? A probabilidade do Cap meter 2 gols é muito grande, 64%. Mas se você for olhar a média que o Atlético Paranaense cede para goleiro dentro de casa, tá ali na casa de 4 a 5 pontos, né? Aqui, ó, 4 a 5 pontos, arredondando. E é um time que sempre faz gol. Então isso quer dizer o quê? Força muito o goleiro à defesa difícil cedida. Então se você olhar aqui, ó, de todos os mandantes, o Atlético Paranaense já cedeu 34 defesas difíceis. É muita defesa difícil. Se você for olhar, o segundo do ranking tem 24. São 10 defesas difíceis a menos. É quase que uma defesa difícil a menos por jogo. E aí você vê, ó, que não cede tanto saldo de gol. E realmente, o Atlético Paranaense em casa é muito forte, principalmente porque tem lá o gramado sintético, a bola corre mais rápida, e quem não está acostumado a jogar nesse tipo de gramado sofre. Então eu acho que é um jogo que o Atlético Paranaense vai para cima, eu acho que é um jogo que o Atlético Paranaense vai fazer mais de 2 gols, tá? Na verdade, assim, a tendência é que aconteça isso, mas futebol é uma caixinha de surpresas, e mesmo o Atlético Paranaense indo para cima, você vê que em poucas vezes, nos últimos 5 jogos, somente em 2 deles o goleiro negativou, sendo que um deles é o Fernando Castro, que entrou porque o Douglas se machucou, tá? O Douglas estava fazendo um jogo absurdo, estava com 3 DDs, e se fosse ele que tomasse os 2 gols, ainda ia ficar positivo, não ia pontuar de forma absurda, mas ia fazer uma pontuaçãozinha boa. Então você vê que a maioria dos goleiros que jogam aí contra o Cap fazem ali 4, 3, Richard com 6 pontos, menos o Paulo Vitor, que entra naquele esquema que a gente fala, que dificilmente a defesa do Grêmio deixa o atacante chutar, e aí quando chuta, né, acaba não fazendo tanta pontuação, tá? Então, o João Ricardo tem uma média boa fora de casa, 3.6, ou seja, faz ali pelo menos 2 a 3 defesas difíceis. E aí, quem quiser realmente arriscar, que está ali lá na liga ali com uma distância boa e quer falar, quero colocar um goleiro aí
que acho que possa mitar, que possa segurar por um milagre um saldo de gol. João Ricardo aí é a nossa opção para a rodada. Tá? Vamos lá, pessoal. Agora vamos passar direto aqui para os zagueiros, tá? Bom, zagueiros não tem tanto mistério, apesar da gente ter aqui alguns bons nomes, né? Lembrando sempre que o Cruzeiro e Ceará não tá valendo. Então aqui, ó, quando vocês podem ver, aqui como vocês podem ver, existem alguns times que são os mandantes, aliás, que são os visitantes que cedem boas pontuações. Paraná aparece de novo, e Paraná vai aparecer praticamente em todas as posições, porque fora de casa é um time extremamente fraco, leva gol, enfim, é muito frágil. Aparece aqui o Bahia, né, também, né, acende o nosso farol aqui. O América Mineiro também aparece. E do lado de cá, do lado dos mandantes, Sport aparece com uma pontuação ali interessante. Tá? Ah, Fernando, mas aqui o que acontece? Você não falou você falou do Bahia, você falou, mas a gente vocês indicam só 4 zagueiros. Com certeza, a gente indica só 4 zagueiros, então por isso a gente está reduzindo. Estou colocando o Ibanes. O Ibanes é um zagueiro pouco badalado, as pessoas conhecem mais o Digão, conhecem mais o Gum. O Ibanes é um bom zagueiro, tem poucos jogos, né? São 10 jogos numa média de 3 pontos. Esse formato de 3 zagueiros que o Fluminense adotou tá bem legal, né? Apesar de ter tomado gol no último jogo, mas tomou gol no último jogo porque saiu dessa formação. O Marcelo Oliveira tirou o Gum, né? Enquanto estava com o Gum, com 3 zagueiros, não teve muito risco. E Fernando, mas você tem o Digão, você tem o Gum, e por que você está indicando o Ibanes? Primeiro, o Ibanes em 10 jogos fez 16 roubadas de bola, tá? Se você for olhar em comparação com os outros zagueiros do Fluminense, a média de roubada de bola do Ibanes é maior. Então você vê, o Ibanes está ali com 1.6 de roubada de bola. O Digão, em 14 jogos, fez 14 roubadas de bola, é uma roubada de bola por jogo. E o Gum, em 22 jogos, fez 21 roubadas de bola, é menos do que uma roubada de bola por jogo. Então o Ibanes ele tem realmente esse instinto de roubar bola, tem uma média maior que o Gum e muito próxima ao Digão. Sendo que, por que o Digão tem uma média um pouco maior? Primeiro porque, proporcionalmente, o Digão segurou mais SG do que o Ibanes e ainda tem um gol na conta. Então, se vocês quiserem colocar um zagueiro para gol, ou o Digão ou o Gum, né? São os que vão para cima, são os que fazem gol. Só que eu sempre analiso zagueiro por scout de zagueiro, a não ser que quando eu olhe os últimos jogos desse time, indique que é um time que tome muito gol de zagueiro, e aí indica que toma gol de escanteio, bola parada, então a gente acaba indicando também o zagueiro com potencial a fazer gol. Tá? E tem um outro porém que a gente sempre faz, né, que a gente sempre analisa. O Ibanes joga no lado direito, onde saíram a maioria das roubadas de bola dos jogadores quando jogaram contra o Paraná, tá? Então, Paulo Miranda joga na direita, conseguiu fazer 4 roubadas de bola. Aqui no Sport, jogou com 3 zagueiros, teve uma roubada de bola por cada zagueiro, sendo que um é da direita. Contra o Corinthians, o Paraná não foi para cima, teve um gol até do Henrique aqui, tá? Em 5 jogos, um gol. E aqui o Emerson Santos tiveram 4 roubadas de bola jogando também na direita, tá? Então por isso que a gente está indicando aí o Ibanes por posicionamento, joga na direita da zaga do Fluminense, e aí tem possibilidade de manter SG e fazer aí algumas roubadas de bola, tá? Tem que ficar, né, só ligado, porque erra alguns passezinhos, né? 23 passes errados. Proporcionalmente é o que mais erra 2 passes por jogo, né? Tem bastante
esse indicador bem alto, né? Possui esse indicador bem alto, mas em compensação dos 3 zagueiros do Fluminense é o que menos comete falta, né? Então, né, nessa questão aí acaba que é um zagueiro mais tranquilo, é uma boa opção para quem não quiser fazer o restante. Bom, fora isso, para a gente dar uma olhadinha aqui nos scouts, tá? O Paraná não cede tanta roubada de bola, como a gente pôde ver lá, e aí vai muito mais pro saldo de gol. Os próximos que a gente indica, não tem como a gente não indicar os 2 zagueiros do Grêmio, principalmente a zaga titular, quando vai Kahneman e Pedro Jeromel. Pelo simples fato que realmente é a melhor zaga do Brasil. Cara, os 2 estão em ótima fase, quase não tomam gol, a zaga é muito segura, e ainda pega um Bahia que cede uma pontuação boa fora de casa, tem ali até um indicador bom de roubada de bola cedida, 38, né? Não é nada absurdo se comparado ao Ceará, que faz 47, ao América Mineiro, que fez 45, mas, né, tá em linha amarela, tá na meiuca ali da tabela, mas é o segundo time que mais cedeu saldo de gol, com 8 saldos de gols, né, perdendo só para o Paraná. Então, mesmo tendo um time mais forte, ainda assim não costuma fazer tanto gol. E aí, como eu falei, tem a tendência de não fazer, pode ser que apronte, porque tem realmente um time muito forte. Ainda botou mais um ou outro nome ali que está em ótima fase, como o Gilberto, né? Agora esse Hernani, aliás, o Ramires. Então, assim, a tendência é que segure SG. E aí quando a gente olha aqui, tanto Pedro Jeromel quanto Kahneman, eu olhando no Footstats, tá? Eu vi aqui das roubadas de bola, né? Tem uma tendência maior pelo lado do Pedro Jeromel, tá? Então, assim, você vê ali que o Léo Pereira fez 2 roubadas de bola, o Lucas Veríssimo fez 2 roubadas de bola, mas geralmente dá uma roubada de bola para cada lado, duas para um lado, uma para o outro. Não tem uma pontuação tão alta assim, zagueiros que jogam contra o Bahia. Fica ali na casa de... O máximo que aconteceu foi na casa de 8,5, que foi aqui com o Léo Pereira, ó, que foi contra o Atlético Paranaense, né? Fazendo 8,5, tá? E aí a tendência é que tanto o Pedro Jeromel quanto o Kahneman fiquem ali na casa de 8 pontos, né? Claro, os caras avançam, né? Pode ser que roubem uma bolinha a mais no meio campo, mas quem não quiser dobrar a zaga, tem aí a questão do Ibanez também, que pode ir, tá? O placar mais provável 2-0, né? Então também deve ser um jogo que o Bahia provavelmente não vai conseguir jogar, né? O Grêmio realmente é um time bem forte. E por último, a gente está indicando o Klaus. Pô, Fernando, você tá indicando Klaus, média 1.1, 4 jogos. Cara, questão de média de zagueiro é bem complicado, porque às vezes o cara entra num time misto, às vezes já entra no decorrer do jogo. Não tem tanto histórico do Klaus assim, mas em 4 jogos que fez, roubou 4 bolas, ou seja, uma roubada de bola por jogo, né? Então é algo que você fica olhando. O que me chamou a atenção é que ele tem 2 finalizações para fora, então é um zagueiro que sobe, né? Ou no cabeceio, lá na hora do escanteio, da falta. Erra 2 passes, né, por jogo, e só tem uma falta cometida. E ali, um impedimento. Então é um zagueiro que realmente sobe. Então achei interessante o Klaus. E aí eu fui ver os jogos, né? Se a gente for pegar aqui os jogos contra os jogos aqui contra o Sport, a gente tem fica uma coisa na cabeça. A gente vê aqui, contra o Palmeiras, Gustavo Gomes fez 13 pontos com 5 roubadas de bola. Contra o Cruzeiro, Manuel fez 8,5 com 2 roubadas de bola. Contra o Paraná, o Kleber Reis fez 7,6, roubou 4 bolas. E aí eu fui vendo que era sempre um zagueiro que roubava mais bola que o outro. E aí eu fui olhando no Footstats, ora era pro lado do zagueiro
direito, ora para o lado do zagueiro esquerdo. Fui entender qual foi o time que jogou contra, né? Então, qual foi o time que jogou contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, né? Para entender como que funcionava isso. E aí me veio uma coisa muito interessante. O zagueiro que sempre ia melhor, por coincidência, era o zagueiro que jogava do lado do Marlone. Né? Marlone, vocês sabem que joga tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Sendo que o que eu li foi que a tendência é que o Michel Bastos vá como falso 9. E com isso, no último jogo, o que aconteceu? Quando ele assumiu esse falso 9, o Marlone cai para a esquerda, vai enfrentar o Klaus de frente, e o Michel Bastos ele tem a tendência de jogar para a esquerda. Por mais que jogue de falso 9, deve tender também a cair mais para a esquerda. Então, são dois jogadores forçando a esquerda em cima do Klaus. Então, se o Vitória segura o saldo de gol, pode ser que o Klaus faça ali de 8 a 12 pontos. E mesmo que não segure, tem a tendência ali a fazer seus 5, 6, 7 pontos, tá? Então, o Klaus aí provavelmente não deve ter quase ninguém indicando, provavelmente as pessoas vão indicar o Emerson Santos, até porque o Emerson, ele costuma... Tem jogo que ele sai mais, tem jogo que ele sai menos. Pelo que eu vi, como o Klaus ele gosta de ir pra frente, provavelmente o Emerson deve ficar mais preso, tá? Então aí, esses são os zagueiros, tá? Falando um pouco dos zagueiros que a gente deixou de fora, que é importante vocês terem aí na cabeça. Não foram 8 zagueiros, foi um zagueiro só. O América Mineiro cede ali uma boa pontuação e cede bastante roubada de bola. Então, o que a gente viu? Os zagueiros do Atlético Paranaense não são exímios roubadores de bola. Mas, quem quiser arriscar, tá? Geralmente, as roubadas de bola acontecem pelo lado que vai jogar o Paulo André, tá? Então, foi assim contra o jogo do Botafogo, que o Carly fez 9.2 pontos. Contra o Vitória, o Bruno Bispo fez 7.4, tá? E aí, se você for olhar as roubadas de bola, tá? Aí o Arboleda também, né? Não fez uma pontuação boa, mas se a gente for olhar a roubada de bola, foram 3 roubadas de bola para o Arboleda, 3 roubadas de bola para o Joel Carli, 3 roubadas de bola para o Bruno Bispo. Então, assim, o Paulo André é um zagueiro mais agressivo, deve ter essa forçada de bola, essa forçada aí do lado dele. Então, quem quiser arriscar, né, e é um risco mesmo, porque é um zagueiro bem agressivo, o Paulo André pode ser que, em função do América Mineiro forçar esse lado, pode ser que o Paulo André faça uma boa pontuação, tá? Bom, vamos para os nossos laterais, tá? Laterais a gente não inventa muito, tá? Ficaram alguns de fora, tá? Então vou falar 2 que ficaram de fora, que é o Renan Lodge e o Bruno Cortez. E aí, assim, se a gente for olhar pelos scouts, o América Mineiro não cede tanta pontuação assim para lateral esquerdo, mas cede bastante roubada de bola, tá? E aí eu fui dar uma olhada nos scouts dos jogadores, dos laterais que enfrentaram o América Mineiro, e realmente, assim, é bem irregular, né? Não tem uma pontuação assim muito expressiva. Só em alguns casos o Sander roubou 6 bolas do lado esquerdo, mas aí é o Sander que força muito, então você não vê tanta roubada de bola assim nos últimos jogos, né? Então, se você pegar ali, o Reinaldo teve 2 roubadas de bola contra o Botafogo, o Moisés nem roubada de bola fez, né? Então fica ali na casa sempre de uma ou 2 roubadas de bola. Claro, o Lodi, ele é bem ofensivo, mas em todos esses jogos aí só teve uma assistência
de lateral e não foi de lateral esquerdo, então por isso que o Lodge não entra. E aí tem o Bruno Cortez, né? Aí sim o Bahia realmente cede uma boa pontuação. Se vocês olharem aqui, ó, o Bahia ele está cedendo lá na casa de 7 pontos e nos últimos 3 a 5 jogos isso vai para 6. Cara, cede muita roubada de bola para lateral esquerdo, é o time que mais cede roubada de bola com 31 e ainda tem a questão do saldo de gol, tá? Então o Bruno Cortez para mim é uma ótima opção para essa rodada, tá? Quem não quiser ir com ele, não quiser ir com nenhuma dessas duas indicações, o Bruno Cortez entra como opção, só que, né, a gente tem que, olhando os históricos passados de jogos, a gente vê também que a maior composição dessa pontuação é em função do saldo de gol, tá? Então não tem tanta roubada de bola assim, só lá para trás. Então assim, no último jogo, lá no quinto jogo, né, da série contra o Cruzeiro, o Egídio foi bem porque teve uma assistência e 3 roubadas de bola. Contra o Santos, o Dodô teve 4 roubadas de bola, mas nos últimos 3 jogos isso daí acaba caindo ali para 2 roubadas de bola. Não sei se mudou um pouco porque o Nino Paraíba estava fora, né? Estava se recuperando, então pode ser que isso influencie um pouco. Então quem quiser ir com Cortez é uma boa opção. Eu não trouxe aqui porque, como a gente já está indicando, a maioria vai dobrar a zaga do Grêmio, então quis trazer outras opções, que existem boas opções. Então aqui a gente vê o Paraná em todo o campeonato já cedeu em média 6 pontos para a lateral, e nos últimos 3 jogos, né, nos últimos 5 a 3 jogos, isso aumenta, vai para quase 9 nos últimos 5 jogos, e nos últimos 3 isso vai para 9,63. E é engraçado, porque o Paraná é o time que menos cede roubada de bola, né? Então, como é um time que cede muito saldo de gol, aqui você tem que ver o seguinte: 5 pontos são de saldo de gols. Então sobra aí de 4 a 3 pontos, que aí devem ser 2 roubadas de bola por jogo. E aí quando a gente vai olhar, realmente é isso. E aí me surge uma coisa bem legal quando a gente vai olhar, por isso que a gente está indicando o Ayrton Lucas, que dos últimos jogos que teve o Paraná, a maioria desconsiderem o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira jogou de zagueiro aqui, tá? Mas a maioria dos laterais esquerdos, a maioria não, né? Alguns laterais esquerdos tiveram bons scouts ofensivos. Então o Renan Lodge teve uma assistência, né, aqui, não teve roubada de bola, então mostra mesmo que não tem tanta roubada de bola. O Juninho Capixaba também não teve roubada de bola e teve um gol. Aí o Sander força a roubada de bola, então são 7 que teve. O Danilo Avelar com uma roubada de bola e o Iago com 2 roubadas de bola. Então, como o Ayrton Lucas também força um pouco essa roubada de bola e é um lateral que vem sendo bastante utilizado para ataque, né? O Fluminense, quando não está com o Gilberto, o Ayrton Lucas é bem acessado, cai ali pelo lado do Everaldo, então, né, pode ser que tenha a oportunidade de dar uma assistência ou fazer um gol, e aí uma roubada de bola pode ter uma boa pontuação, tá? Então por isso que a gente indica o Ayrton Lucas. O segundo lateral, um lateral que joga fora de casa, dentre os que estavam aqui, tem outros aqui que, como eu falei, que chamam a atenção, que é o Cortez, né, enfim, mas tem o Corinthians aqui, né, que cede uma boa pontuação com roubada de bola, mas acho que é um jogo mais pegado, né? Então a gente saiu um pouco disso. E aí a gente vê um jogo aqui, ó, que salta os olhos, que depois do Paraná ceder ali na casa de 8 a 9, quase 10 pontos para a lateral, a gente tem o Sport, que está cedendo ali na casa de 6 a 7 pontos para o lateral nos últimos jogos, num cenário mais recente, lateral esquerdo, né? Bom falar. Apesar de não ceder muito ponto no geral, isso vem por causa do início de campeonato dele, ou até muito porque sempre arruma um golzinho de vez em quando, né? Então, mas nos últimos jogos isso daqui aumenta muito,
E aí quando a gente vai olhar aqui o porquê, né, o Sport é o líder de roubada de bola cedida para lateral esquerdo dentro de casa. Então são 32 roubadas de bola cedidas nesse tempo, tá? Até agora no campeonato. O placar mais provável para esse jogo é 1-0 do Inter, então tem uma chance aí do Inter segurar esse G. E aí quando você enxerga o Iago, tem uma excelente média em casa, uma excelente média fora, e é bom falar que são 12 jogos, né? 12 em casa, 12 fora, então bastante jogo para montar essa média. E aí quando você dá um zoom nos últimos laterais que enfrentaram o Sport, você vê que em vários momentos tiveram várias roubadas de bola. Então aqui, ó, Vitor Luiz não roubou tanto, mas aí quando você olha para o Egito já são 3 roubadas de bola, o Igor do Paraná são 6 roubadas de bola, o Giovani do América Mineiro são 6 roubadas de bola e o Reinaldo do São Paulo são 2 roubadas de bola. Né? A gente está falando de um lateral que já roubou 52 roubadas, fez 52 roubadas de bola em 24 jogos. Né? Então, quase duas roubadas de bola, aliás, mais de 2 roubadas de bola por jogo, tá? Então, o Inter deu uma derrapada, deve vir mais ligado aí para esse jogo, então o Iago fica como opção para a galera, tá, pessoal? Vamos para os nossos laterais direito, tá? E aí de lateral direito, na mesma sequência que a gente vem fazendo, de falar quem ficou de fora e dar mais opções aí para vocês, deixamos 2 laterais direitos de fora também. Um é o Bruno Pérez, tá? Se vocês olharem aqui, por que o Bruno Pérez? O Palmeiras cede uma pontuação ok, né, para lateral direito, mas é o segundo que mais cedeu roubada de bola, tá? Então, como é um jogo que é clássico, não tem, o SG não é tão garantido assim, a gente não indica o Bruno Pérez, não traz o Bruno Pérez nesse cenário, mas se a gente for olhar o passado, mesmo sem saldo de gol, alguns laterais direitos foram bons, como o Nino Paraíba, tá? Teve 3 roubadas de bola, não teve SG, fez 7 pontos, o Roberto fez ali quase 5 pontos com 2 roubadas de bola, o Zeca teve 4 roubadas de bola, fez 10 pontos, tá? E aí o Marcelo Benítez também teve 3 roubadas de bola. Então quem quiser arriscar aí no Bruno Pérez é um bom lateral direito, né? Faz ali suas roubadas de bola, em casa tem já jogou aí 4 jogos, em 4 jogos já fez 10 roubadas de bola, né? Então mais de 2 roubadas de bola por jogo, mas a gente não indica por causa dessa questão do saldo de gol. E o outro que é interessante vocês ficarem no radar é o Vitor Ferraz. Por que o Vitor Ferraz? Se vocês olharem aqui, ó, o Vitória, apesar dos últimos 3 jogos não ter cedido tanto, nos últimos 5 cedeu ali na casa de 5 pontos, e essa média se mantém quando a gente olha o campeonato inteiro. E aí, dos mandantes, é o 4º time que mais cede roubada de bola, tá bom? Então, fica aí também o Vitor Ferraz como indicação. E aí, se você for olhar aí o passado, né, os jogadores que enfrentaram, o Marcinho sem SG teve 2 roubadas de bola, né, o Ramon... O Ramon teve 3 roubadas de bola também quando jogou contra o Vitória, não teve SG. O Aderlan não, Carlinhos, que é direito, teve 3 roubadas de bola. Né? Então, assim, você vê que tem ali em média de 2 a 3 roubadas de bola por jogo mesmo que o Vitória cede. Tá? Então, quem quiser, esses dois aí ficaram aí na dúvida se eu colocava ou não para isso. Mas estamos indicando. O Léo também eu não estou falando. O Paraná cede ali na casa de 6 pontos, que é o SG mais uma roubada de bola. Não estou indicando primeiro porque se machucou, não sabe se vai jogar. Enfim, então por isso que não entra aqui, eu não estou falando dele. Tá bom? E aí vamos para 2 laterais, né? E aí entra tanto o Fabiano do Inter quanto o Leonardo do Grêmio. O Fabiano do Inter, porque
O Sport cede ali de 4 a 6 pontos e meio para lateral, tá? Tirando o Paraná, é o time que mais cede ali numa composição campeonato e cenário mais atual, tá? Cede ali 23 roubadas de bola, né? Então, quando joga em casa, acaba cedendo uma boa roubada de bola. E se a gente for olhar um cenário mais atual, tirando o Jean aqui, Jean foi volante nesse jogo, mas o Mike teve 2 roubadas de bola, o Ezequiel teve 2 roubadas de bola, o Júnior teve 3 roubadas de bola e o Bruno Pérez teve 2 roubadas de bola. Então, segurando esse G, Fabiano fazendo 2 roubadas de bola aí já sai aí com 8 pontos, né, de largada para esse jogo. E aí o segundo que a gente indica, que é o Leonardo, o Bahia cede no campeonato inteiro, é o que mais cede ponto jogando fora de casa, são 7.3. Apesar dessa média ter caído, né, nos últimos 5 jogos foi para 5, depois veio para 4.8, né, então ali na casa dos 5. Bahia cede roubada de bola ok, tem possibilidade de saldo de gol. E aí quando a gente olha aí os últimos jogos, o Pikachu joga como meia, então não tem por que entrar muito. Então a gente está colocando mais pela possibilidade de roubada de bola, que vai de 1 a 2 roubadas de bola, com saldo de gol deve ficar ali na casa de 8 pontos também. Então em segurança aí os laterais, tanto do Grêmio, né, quanto do Fluminense. É importante falar o seguinte: o time que talvez tenha mais segurança para dobrar a zaga talvez seja mais o Fluminense, até mais que o Grêmio, tá? Então fica aí para quem quiser arriscar, né? Eu quero arriscar, enfim, você vai nessas ligas de um primeiro ganha, né? Ou então tá precisando aí tirar algumas pontuações, tá? Há uma pontuação bem grande aí na sua liga, dá uma arriscada, tá, nesses nomes. Eu acho que a melhor opção é ir de Ayrton Lucas e Iago, tá, para essa rodada. Mas quem quiser aí botar o Lodge ou o Jonathan, né, por causa do saldo de gol, também é interessante, tá? E é isso, né, as opções que a gente tem. Bom, vamos direto para meia. Quando eu postei, perguntaram: por que não o Paquetá, né? Por que o Paquetá não tá jogando? Não botou aí? Bom, primeiro que o Paquetá ele teve uma quedinha aí de produção, apesar de quando tá jogando agora na posição do Diego, que tá machucado. Mas quando vocês olharem aqui os últimos scouts, vocês vão entender o porquê disso. A gente tem muita opção de meia, tá? Muita opção de meia. Eu tinha 9 opções, eu tinha olhado 9 opções. Então, 10 opções. Eu trouxe 6 para cá, ainda ficaram alguns de fora. A maioria volante, tá? Então, assim, quem ficou de fora? O Pituca, o Diego Pituca. É bom olhar porque o Vitória cede muita roubada de bola para esse meia tipo Pituca, e alguns jogadores que vão ali nessa posição acabam fazendo ou gol ou assistência, que é meio que o caso do Lindoso, né, no último jogo, que teve aí a chance de fazer gol, né? Então, se você olhar a posição do Pituca, você vai ver que vários meias tiveram ali de 3 a 4 a 5 roubadas de bola quando jogaram contra o Vitória, tá? Então, para quem quer sair um pouco do óbvio e dar aquela arriscada, o Pituca é uma boa para essa rodada, tá? Não entra porque desses 6 que estão aqui tem as maiores tendências de ir bem, tá? Mas fica aí com o Pituca no radar, que quem quiser dar uma olhada depois vai lá dar uma analisada melhor no Pituca. O segundo que ficou de fora foi o Hudson, não entra também pela questão do fator clássico, mas salta os olhos saber que o Palmeiras cede geralmente para volante em uma média de 3 roubadas de bola. Então foi isso com o Marcão Silva, quando enfrentou o Eli Carlos também foram 3 roubadas de bola, Edenilson com 4 roubadas de bola e Dourado com 3. Então
Para quem gosta de arriscar em clássico, o Palmeiras cede bastante roubada de bola para volante. O Hudson aí é um excelente volante, né? Principalmente jogando em casa, sempre faz ali na casa de acima de 3 pontos, né? A média dele em casa é bem alta ali, né? Tá na casa de 5 pontos. Então quem quiser arriscar no Hudson. O Lindoso, né, também ficou de fora por causa do fator clássico, mas jogo do Vasco e Botafogo sempre tem bastante gol. No primeiro turno foi 2-1 Botafogo, tá? O Lindoso está numa fase boa, tem subido bem, tem aparecido bem no ataque, e o Vasco gosta de consagrar esses volantes, meias, né? Então, contra o Atlético, contra o Paranaense, o Alex Santana fez 16 pontos, o Torito Gonçalves, que é zagueiro, que é volante, deu uma assistência, fez 7 pontos. Contra o Vitória, o Léo Gomes fez uma assistência. Contra o América Mineiro, o Gerson Magrão fez um gol, né? Então, contra o Galo, Elias foi bem, fez 4 pontos, tá? O Thiago Santos fazendo 5 roubadas de bola com 6 pontos. Então, pode ser que o Lindoso vá bem aí. Não tá na dica por causa dessa questão de clássico. E aí o Lindoso também fica aí como opção. E por último, meia, José Wellison, é um volantezão mesmo do Galo, pega a Chapecoense, e a Chapecoense para volantezão também cede ali na casa de 3 roubadas de bola, né? Ele é primeiro volante, então para o Jadson foram 3 roubadas de bola. Se pegar o Edenilson, o Gabriel Dias, 3 roubadas para cada um. Se pegar o Thiago Santos, 3 roubadas de bola. Se pegar o Arauz, 4 roubadas de bola. Gabriel, 6 roubadas de bola. Então cede muita roubada de bola para volante a Chapecoense quando joga em casa. Eu acho que o José Wellison é um dos volantes que tem maior potencial de roubada de bola por isso. Eu não trouxe aqui muito... Ele ficou quase lá, ficou muito próximo de entrar, mas acabei optando por outra em função das condições de jogo, né? A questão de ter mais opções ofensivas, enfim. Bom, e aí vamos logo para os que a gente indicou. Por que está indicando o Cuéllar? O Cuéllar eu estou indicando por alguns fatores. O primeiro, não estou olhando o ponto. O ponto para meia é importante vocês terem na cabeça que se o meia está cedendo ali de 2,6 a 3, 4 pontos, é uma excelente pontuação, porque geralmente isso é dividido por 4, 5 meias, né? Porque num jogo, se você olhar, entra ali com 3, 4, tem as substituições, então sempre entram muito meias e atacantes. Então por isso que essa média de pontos cedidos cai. Então quando você olha assim, por exemplo, o Paraná, que está ali na casa de 3,5, 4, cara, porque realmente cede bastante ponto, e aí é bom prestar atenção. Bom, vamos lá para o Corinthians. O Corinthians não cede tanta pontuação para meia no geral. Na verdade, assim, a média não é tão alta, né? Porque deve estar sendo dividida por muitos meias. Mas o Corinthians, dentro de casa, já cedeu 104 roubadas de bola, né? E só tá meio amarelinha porque o Grêmio dispara lá na frente com 130 roubadas de bola cedida, tá? Já fora isso, né? Se a gente for olhar os times que enfrentaram o Corinthians, a gente vai ver que isso realmente é muita roubada de bola mesmo que ele cede. Cuéllar é um dos meias mais regulares que a gente tem, uma média em casa de 4, uma média fora de 3,8, ou seja, bem próximo, tá? Então ele é meio que, ele é bem regular, tá assim, a média básica dele é bem alta. Então quando você olha aqui, ó, os últimos jogos, se a gente for não olhar para a pontuação, a gente vê aqui, ó, Dourado com 3 roubadas de bola, tá? A gente vê no Sport o Jair com 3 e o Marcão Silva com 4. Se você for pro Atlético, você vê que o José Wellison com 6 roubadas de bola, tá? Se você for pro Paraná, o Paraná foi o time que menos roubou bola, também é mais fraco, mas mesmo assim,
né? Você vê que teve roubada de bola para quase todos no meio campo. E contra o Grêmio, né? O Grêmio com um time diferente, mesmo assim o Jailson teve 2 roubadas de bola. Então por isso que entra o Cuéllar aí. Eu acho que vai ser um jogo bem meio campo. O Jadson vai para o jogo, então o Corinthians, o Jadson está em ótima fase e todas as bolas passam pelo Jadson, então acredito que o Cuéllar possa ir bem nessa rodada, tá? Estamos indicando aqui outro, que é o Zé Rafael. Ah, Fernando, não acredito, você está indicando Zé Rafael contra o Grêmio, como pode, que blá blá blá. Então, por que a gente está indicando? Lembra aqui que eu mostrei que o Grêmio, dentro de casa, cede 130, já cedeu 130 roubadas de bola para meia? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ainda mais quando está jogando com o Alisson, o jogo fica mais centralizado ali na meiuca, então força bastante. E você vê que o Bahia é um time que rouba muita bola. Então, não quer dizer que só porque é mandante, porque é visitante, vai pegar um time fraco, vai pegar um time forte, que você não possa colocar 2 jogadores do mesmo de times adversários. Principalmente quando você pega um time muito forte, a tendência de roubada de bola e defesa difícil é muito alta. Né? O Cartola tem alguns estigmas, tipo, eu vou botar atacante de um time, eu não vou botar goleiro do outro, porque, sabe, a gente vê aí que às vezes tem atacante que consagra goleiro, mesmo assim os dois saem bem, sabe? Tem alguns estigmas que a gente tem que parar de seguir. Né? E um deles o Grêmio vai golear o Bahia, por isso eu não vou botar fulano. E a gente já viu que em várias goleadas jogadores foram bem, né? Alguns jogadores foram bem. E aí você vê que realmente aqui, se você olhar, o Grêmio não cede tanto ponto, justamente porque fica tudo concentrado em roubada de bola é o menor scout aí, então tem que ficar de olho nisso para entender. E aí a gente vê, o Zé Rafael também é um jogador bem irregular, a média fora de casa está em 6 pontos, é uma média bem impressionante. E aí quando a gente olha para onde vão essas roubadas de bola do Grêmio, principalmente olhando um cenário menos distante, você vê que fica muito ali em jogadores que têm ali esse perfil do Zé Rafael, né, de vir para trás, pegar para frente. Então, assim, você vê ali, por exemplo, o Carlson, que teve 2 roubadas de bola, apesar de ser meio campo, ele está jogando mais avançado, mas faz meio que essa posição do Zé Rafael voltando, né? Você pega ali o Alex Santana com 3 roubadas de bola, tá? E o Nadson também, né, com 2 roubadas de bola. Contra o Botafogo, você vê os volantes indo bem, mas você vê o Jean é primeiro volante, mas você vê ali o Marcelo com 3 roubadas de bola, né, indo para cima. E contra o Cruzeiro você vê o Rafinha com 3 roubadas de bola, né, que faz ali meio que essa posição do Zé Rafael. E contra o Vitória, o Iago, que é um meio atacante, também fazendo 3 roubadas de bola. E é importante você ver aqui, o Iago conseguiu chutar 3 bolas para fora, né? O Carlson fez uma finalização para fora, o Alex Santana fez finalização para fora, né? Então, além das roubadas de bola, como o Grêmio é muito fechado, acaba forçando muito esses chutes de fora da área, então geralmente não é a finalização defendida, mas acaba sendo finalização para fora, e se fizer umas 2, 3 finalizações para fora, acaba pontuando bem, tá? Então o Zé Rafael entra aí como dica para essa rodada. E aí vamos um pouquinho para os jogadores mais seguros, né? Aqui está o Alisson e o Rafael Veiga, tá? O Bahia cede bastante pontuação, deixa eu voltar aqui, já vou olhar os dois, tá? Pra gente ver. Bahia na casa ali em média de 3 pontos para meio campo. O América Mineiro também segue nessa mesma linha com um pouquinho a mais, né? Uma pontuação um pouquinho maior, tá? E aí quando a gente vai enxergar tanto o Bahia quanto o América Mineiro são bem similares. Então o Bahia já cedeu 98 roubadas de bola para meio, enquanto o América Mineiro cedeu 100. E aí, até no saldo de gol, eles são bem parecidos. Bahia 5, América Mineiro 7.
tá? Então por isso que a gente está indicando os dois, e aí vamos ver como que fica o histórico deles quando a gente dá um zoom no Alisson. O Alisson entrou muito bem no jogo no Grêmio, tá virando referência no meio campo para distribuir bola, então a tendência é que o Grêmio vá com 3 atacantes, vá com Cebolinha, Luan e Jael, e aí ainda mais o Alisson no meio distribuindo bola, então vai com um time bem ofensivo. A tendência é um jogo que aponta 2-0, então pode fazer um gol, pode dar uma assistência. E aí, quando você olha o que passou, você vê que realmente o Bahia toma gols de alguns meias, né? Então, assim, Marrone fez um gol, né? Jogando contra o Bahia. Aqui o Diego Souza não conta, porque o Diego Souza é atacante, mas o Nenê deu uma assistência. Contra o Atlético Paranaense, o Veiga não foi bem, mas o Nicão deu uma assistência, né? Também é meio atacante. Contra o Santos, você vê o Sanches e o Diego Pituca ali com 3 ou 4 roubadas de bola, que jogam um pouco mais ali para frente. Contra o Cruzeiro, você vê o Thiago Neves com um gol e roubando bola, 2 roubadas de bola também. Então, o Alisson é um nome muito bom para essa rodada, e vocês têm que ficar de olho o seguinte, ó. Contra o São Paulo, o Jusilei roubou 7 bolas, tá? Então volante. Também pode ser que coloque um volante aí do Grêmio. Contra o Cap, isso não foi para frente. O Sanches faz ali, o Pituca, né? Ele faz ali meio que um segundo volante, teve 4 roubadas de bola. O Romero teve 3 roubadas de bola. Então pode ser que é um jogo também para volante aí do Grêmio, mas eu acho que o Alisson é a melhor opção do meio de campo do Grêmio para essa rodada. O Veiga não tem nem muito o que falar, né? A gente já falou que o América Mineiro cede bastante ponto. Cara, o Veiga é um dos principais jogadores nesse finalzinho de ano do Atlético Paranaense, né? A média em casa já está lá na casa de 5,5, isso nos últimos jogos a média está bem mais alta. E também, se vocês perceberem, também é um jogo que aponta para o 2-0, tá? Então por isso que a gente está colocando. E aí quando a gente dá o zoom, você vê também que tem essas questões de Nenê com uma assistência, então conseguiu ali no meio campo dar uma assistência. Contra o Botafogo, o Lindoso fez um gol. Contra o Vitória não teve tanta coisa assim, mas o Léo Gomes fez bons scouts de roubada de bola, finalização defendida, mas é porque também fez scouts negativos, tá? Contra o Sport, teve o Gabriel subindo bastante, com uma finalização na trave e roubada de bola, o Marlone também indo bem. E contra o Bahia, né, o Elber fez uma boa pontuação, o Zé Rafael fez uma boa pontuação e o Vinícius ali, volante, também fez uma boa pontuação. Então quem quiser colocar aí o volante do Cap também é uma boa, tem uma tendência de roubar de bola, mas o Rafael Veiga realmente, você vê ali que tem tendência de gol, tendência de assistência para meio campo, então o Veiga é também uma boa opção para um dos jogos que apontam um placar mais elástico. Vale lembrar que, diferente do Bahia, o Bahia ele tem um estilo de jogo mais para frente, de propor jogo, então dá espaço para contra-ataque, para atacar. O América Mineiro já é diferente. O América Mineiro ele se fecha inteiro, né? Bota bastante jogador na defesa para dificultar, mas o Atlético Paranaense tem uma vantagem que é o gramado sintético, tá? E aqui a gente vai falar um pouco do Sornosa e do Patrick. Ah, Fernando, Sornosa nunca faz nada, tem uma média ruim, e aí tu vai estar indicando? Sim, porque como eu falo, a gente vê a tendência e aí o posicionamento de cada jogador que foi bem. Então, por exemplo, o Paraná é disparado o time que mais cede pontuação para a meia. 3,5 a quase 3,5 a 4. E aí a gente tem que ficar na cabeça que, como eu falei, se eu estou falando de 4 pontos de média e em média eu tenho, sei lá, 5 meias, eu estou falando de um meio campo que fez 20 pontos, né? Então, assim, realmente é um número bem expressivo. E aí você olha aqui, é o time que mais cedeu roubada de bola para meio campo, é o segundo time que mais cedeu
gols para meia, tá? Então, assim, apesar do Fluminense não ter feito muito gol de meia jogando em casa, a gente tem que entender que realmente é uma tendência muito forte do meio do Fluminense bem, tá? E contra o Inter, a gente vê que o Sport fica ali naquela casa de 3 pontos também, e que cede 108, já cedeu 108 roubadas de bola para meia e 7 gols. Aliás, desculpa. E já cedeu 4 gols para meia, tá? Então, quando a gente der o zoom aqui, de novo, aqui nos dois, você vai ver que o Sornosa realmente não é um meia que vem bem, que jogue bem, tem uma média muito baixa, mas vale o risco, vale arriscar, né? Então, para quem quer arriscar, ao invés de escolher qualquer nome, pode arriscar no Sornosa. Por quê? Quando você olha aqui os jogos, os times que enfrentaram o Paraná, você vê Rafael Veiga com um gol, 10 pontos. Quanto o Grêmio, Alisson com uma assistência, Douglas com um gol, né? Você desce e você vê o Sport. Aí quando você vê o Sport, o Andrigo com 8 pontos com 5 roubadas de bola, né? Você vê aqui o meio campo do Sport indo bem com Neto Moura, Nonoca, Gabriel fazendo gol, tá? Contra o Corinthians, você pega aqui e vê o Jadson que fez assistência. Contra o Inter, você vê o Camilo que fez gol. Então, assim, apesar desse gol do Camilo, acho que foi de falta. Então, cara, é a chance do Sornosa pegar um time mais fraco e bem, né? Então, se não for bem contra o Paraná, dificilmente vai bem contra outro jogo, outro time. E o Patrick? Por que o Patrick? Primeiro, a tendência é que o Camilo jogue. Quando o Camilo joga, o Patrick sobe mais, então ele costuma aparecer mais. Não tem ido muito bem nos últimos jogos, teve uma queda de produção realmente, mas, né, é o Patrick jogando mais solto, pode ir para cima. E aí, quando a gente olha para o passado, a gente vê o Guerra indo bem, joga ali mais ou menos naquela posição do Patrick. O Bruno Silva, que apesar de ser volante, mas nessa composição, quando joga com o Cruzeiro, joga ali também bem parecido com o Patrick. Então teve finalização na trave e roubada de bola, né? E você vê que cede muita roubada de bola o Sport para meia, muita roubada de bola. Aqui, se você for contar, ó, só no jogo do Cruzeiro, 5, 7, 9, 11 roubadas de bola, né? No jogo do Palmeiras, se você for contar, 4, 6, 8 roubadas de bola. Contra o Paraná, que é um time considerado mais fraco, 2, 4, 7, 9, 10 roubadas de bola. Então, assim, o Patrick tem uma grande chance de ir bem com roubada de bola e também de aparecer mais no ataque. Você vê que em algumas situações dentro desses últimos 5 jogos teve tanto scout de ataque, né, com finalização, defendido para fora e com roubada de bola. Então acredito que e com o Patrick, o Moledo também pode ser uma boa, porque você vê que o Thiago Santos com 4 roubadas de bola, por exemplo, é primeiro volante. Quando você vai para o Cruzeiro, você vê o Lucas Silva com 5 roubadas de bola, também primeiro volante, tá? Contra o Paraná, você vê praticamente todo o meio campo roubando a mesma coisa. Contra o América Mineiro, não tem. Você vê o Wesley ali com 3 roubadas de bola, e o Gerson Magrão com 2, e contra o São Paulo, né, você vê, não teve tanto, mas o Jusilei roubou 3 roubadas de bola. E aí contra o São Paulo você vê, ó, um gol do Nenê e uma assistência do Everton. Como eu acho que o São Paulo joga bem parecido com o Inter, né, na questão de montagem de time, posicionamento, né, jogar ali com o meia voltando, né, enfim, meia que é meia atacante, a gente está indicando aí o Patrick, tá? Então, dos times aí, eu acho que o Alisson e o Veiga são meio que imprescindíveis. Acho que o Patrick é uma boa, o Rodrigo Moledo. E aí, quem quer arriscar? Sornosa, Zé Rafael e também o Cuéllar, beleza? Bom, vamos para atacante, porque para a gente também não se estender tanto. Bom, vou falar um pouco do porquê de não ter colocado o Gabigol, tá?
Gabigol tem feito bons jogos fora de casa. Nos últimos 4 jogos meteu gol em praticamente todos, tá? Aliás, meteu gol em todos. Tem uma média nos últimos 5 jogos fora de casa, falando fora de casa isso, bem alta, tá? Então fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Paraná, fez gol contra o Vasco e fez gol contra o América, aliás, contra o Atlético Mineiro. Só que todos contra time mais fraco. Então eu acho que o Gabigol é um bom nome para essa rodada. Mas se você for olhar os últimos jogos, tirando o jogo do Botafogo, que foi 4-3 para o Botafogo, né? E o jogo do Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras, os outros jogos que o Vitória jogou em casa, todos ele ganhou de 1-0. Né? Então, assim, ganhou do Galo de 1-0, ganhou do América Mineiro de 1-0 e ganhou do Vasco de 1-0. O Santos não é aquele time, apesar de nos últimos jogos ter realmente ido mais para cima, mas não é um time que fora de casa tem boas pontuações. Então, assim, eu acho que quem quiser ir com o Gabigol é uma opção, tá? Mas, dentre as opções que a gente tem, e olhando um pouco para o futuro, para o passado, eu não vejo o Vitória tomando tanto gol de atacante. Então, assim, contra o Vasco, segurou, né? Não tomou gol. Contra o América Mineiro, não tomou gol. Contra o Atlético Mineiro, mesmo com o Ricardo Oliveira, o Thiago e Luan, não tomou gol. Aí sim, contra o Palmeiras e contra o Botafogo, acabou tomando gol. Só que o Palmeiras é um time super agressivo, né? Realmente é muito difícil, é um time bem forte no ataque. E o Vitória contra o Botafogo foi para cima, foi um jogo atípico, foi super aberto, né? Então não dá nem para falar muito. Deve entrar mais ligado contra o Santos, um time mais forte, né? Então deve entrar mais ligado, mas óbvio, né? A zaga não é lá essas coisas, apesar de estar voltando aí com um time que estava com alguns desfalques, voltaram alguns, tá? Então por isso que a gente não colocou o Gabigol aqui. E aí não colocou o Gabigol por algumas situações que a gente tem que indicar. Então, da mesma forma, Flamengo é o time que mais cede pontos para atacante fora de casa. Tomou 11 gols nos últimos jogos. Por que a gente não botou o Flamengo? Porque a gente viu quem faz mais gol no Flamengo é centroavante. E a gente viu também que não sabe quem vai de centroavante ou se vai com centroavante o time do Corinthians, tá? Então, como a gente não sabe, o Romero, se sair aí que o Romero vá de centroavante, porque eu acho meio difícil, tá? Eu acho bem difícil, enfim. Então, mas se é uma notícia, pode ser que o Romero seja uma boa aí para essa rodada, mas acho que o Corinthians está com a cabeça em outro lugar, então acho que não vale tanto a pena. E aí temos alguns aqui interessantes. Chapecoense, né, que acende. Bahia também com uma boa pontuação aqui cedida para atacante. E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas. Então eu olho aqui primeiro 2 pontos. Finalização defendida. Então a gente vê que os que cederam mais finalização foi o time do Inter, né, cedendo para fora, e o time do América também cedendo como visitante. Mas não dá para botar ninguém do Sport, tá? Então, quando a gente vê aqui, finalização cedida, o Corinthians em casa cede bastante finalização. Então, como não sabe quem vai com o atacante do Flamengo é o Uribe, então quem quiser arriscar, ou o Vitinho, né? Então pode ser uma boa aí também desse jogo pro lado de lá, tanto o Vitinho ou o Uribe, tá? Se a gente for dar uma olhada aí nos scouts passados, o Corinthians leva gol geralmente de centroavante, tá? Então tomou gol do Damião, tomou gol do Hernani, tá? Então são geralmente os centroavantes que costumam ir bem.
tirando aí contra o Grêmio, porque a força de ataque do Grêmio realmente está no Everton, Luan, enfim. Bom, então indicamos o Grêmio. Do Grêmio a gente indicou o Everton e o Jael. Por que o Everton e o Jael? Primeiro, placar provável 2-0, então jogo de muito gol. Segundo, que se você for olhar o passado, tirando aqui o Vasco, né, você vê que alguns centroavantes foram bem, mas jogadores de lado de campo também foram bem, tá? Então você vê aqui, por exemplo, que o Pablo foi bem, o Rony foi bem, o Derlis Gonzalez foi bem e o Gabriel foi bem, tá? Então, em função disso, não só em função disso, também o Everton está em excelente fase, né? Acho que é a melhor fase dele como atacante, não pode ficar de fora, mas o Bahia toma muito gol de centroavante, então acho interessante quem quiser dobrar aí o ataque do Grêmio, não sabe se vai com Everton, Luan, se o Jael realmente jogar, é um excelente nome, porque realmente o Bahia toma muito gol de centroavante. O Pablo também, né, acaba que não pode ficar muito de fora. Pablo, cara, dentro de casa é o mais caseiro, né, tem uma média absurda, 9,2 dentro de casa, bem grande a média. Se você olhar os times que enfrentaram o América Mineiro, você vai ver que sempre tem ali os atacantes no bem. Então, o Chiesa fez 3 pontos, o Eric fez 5, sem gol. Contra o Vitória, o Eric fez 6, sem gol. O Neilton fez 5,4, teve uma assistência. E o Léo Ceará fez gol. Contra o Sport, o Hernani foi bem, mesmo sem gol. E contra o Bahia, o Gilberto fez gol. Então, jogo sim, jogo não. O América Mineiro leva, né, toma esse gol. E aí tá pegando o Pablo realmente numa excelente fase. Quem quiser pode também dobrar, também tem uma tendência de 2-0. E aí coloca o Cirino, mas realmente o Pablo aí é que tem mais probabilidade de ir bem, tá? Vamos para os nossos últimos 3 nomes. Ceará, Everaldo e Rossi. Por que o Ceará? Bom, a gente viu aqui, ó, que a Chapecoense é um dos times que mais cede pontuação aqui para atacante. E se a gente for ver por que cede 17 finalizações, né? Não é nada tão absurdo, mas cede umas boas. E já cedeu 9 gols para atacante. Então, dos times que são visitantes, que cederam gols, os maiores são Bahia, América Mineiro e Flamengo com 11, tá? E 2 mandantes, Chapecoense, Fluminense, Sport com 9. E aí logo em seguida aqui o Vitória, tá? Então, cede bastante pontos, toma bastante gol, e aí por isso dá indicação. Mas aí, pô, Fernando, por que você está indicando o Ceará e não está indicando o centroavante? Porque o Ricardo Oliveira não vai entrar um centroavante novo que veio do Vitória e o moleque é bom. Porque simplesmente se você olhar aqui o passado, você vai ver que jogadores que jogam ali pela essa posição do Ceará foram muito bem. Então, Everaldo fez 17 pontos, tá? O Nico Lopes fez 10 pontos. O William acabou não indo muito bem aqui. Contra o Corinthians também acaba que não foi muito bem. Mas contra o Grêmio, aí o Marinho já fez quase 5 pontos e o PP fez 14. Ou seja, todos jogam ali meio que caído ali na esquerda ou na direita. O Ceará fica rodando o campo e sem o Casares deve apoiar mais ali pela esquerda. Então por isso que a gente indica o Ceará. O Everaldo a gente indica, se a gente for olhar, o Paraná cede bons pontos para atacante e também já cedeu 8 gols para atacante. Então, quando a gente dá o zoom no atacante, nos atacantes que enfrentaram, a gente vê que são jogadores de lado de campo que vão bem.
Então o Cirino fez gol, joga no lado de campo, apesar do Pablo também ter feito gol aqui, tá? Contra o Grêmio, a gente vê que quem foi bem, né, foram os jogadores de lado aqui, ó, o PP foi bem, né, então, bem não, né, fez 3 pontos, 2 bolas de bola. Contra o Sport, o Rogério, né, também jogou ali de lado, o Hernani sendo centroavante. Contra o Corinthians não teve tanto, aí foi mais o Roger que foi bem. E contra o Inter também os jogadores ali de lado de campo, que foi o Potter que teve a melhor pontuação. Então, joga também ali perto do Everaldo. O Everaldo está numa fase boa, pega um time bem fraco, então é uma boa opção. E por último, coloquei o Rossi ao invés do Gabigol, fiquei na dúvida entre Rossi e Gabigol. Por quê? O Rossi é um excelente atacante, a tendência é que o time do Inter entre com o Camilo, então vai municiar mais, o Rossi vai fazer a posição que o Potker faz na esquerda, Potker deve virar centroavante e o Nico Lopes cair para a direita. E aí os últimos jogos, quando você analisa, você vê que os jogadores que foram bem jogaram ali no lado do Rossi, que foi o William, né, fez o gol. Contra o Cruzeiro não teve tanta coisa, contra o Paraná fizeram ali 3 pontos, então o Silvinho cai ali também, né, então teve chance de finalizar, teve 2 finalizações defendidas né, então teve chance de finalizar. O América Mineiro, o Luan joga ali também naquele lado de campo, e o Rojas, que apesar de jogar pela direita, também joga ali no lado de campo, então acredito que o Rossi vai bem. O Rossi já tem um gol, tem poucos, assim, tem bastante jogo porque entra no decorrer dos jogos, por isso que sua média é baixa, mas você vê que tem gol, tem assistência, tem finalização na trave, tem roubada de bola, então é um jogador bem participativo, tá? Bom, então esses 6 são as indicações de atacante, mais o Gabigol para quem quiser arriscar, tá? E eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho extenso dessa vez, mas acho que está ótimo aí para quem quiser tirar as dúvidas, entender um pouco das análises e ter as opções na cabeça. Beleza, pessoal? Tem uma boa rodada 28, espero que todos vão extremamente bem nessa rodada. Obrigado, tchau, tchau.